Aleluia. Senhor, o Senhor está tão presente nesse lugar, Pai. A unção está tão perceptível, Senhor. Como é bom sentir a Sua presença, Pai. Eu posso me alegrar diante do Senhor e saber que diante do Senhor as tristezas saltam de alegria, Pai. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Quando a glória do Senhor se manifesta, a tua palavra diz que toda boca se cala. O que poderemos falar, Pai, diante do Senhor? Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Diga para o seu irmão do lado, no final do culto a gente se encontra. Fale com mais alegria, diga, no final do culto a gente se encontra. Aleluia. Senta no seu lugar, querido. Querido, se a gente construísse um prédio, colocasse um som bom, colocasse cadeiras, reunisse pessoas, e a gente botasse uma placa bonita na igreja, na frente da igreja, e dissesse, olha, isso é igreja. Eu poderia dizer para você que isso não é igreja. Igreja é quando um povo consegue chamar, invocar a presença de Deus para aquele lugar. Amém. E a presença de Deus está muito forte nessa noite, nesse lugar. Eu sei do que Deus vai fazer nessa noite, amém? Amém. Fica ligado, abra o seu coração. Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, amém? Aleluia. Antes disso, eu queria convidar 3 pessoas aqui, para a gente poder fazer uma apresentação, amém? Queria chamar a Yamara, vem cá Yamara, por favor. Queria chamar o casal aqui, amém? Vem cá, por favor. Nós temos o costume na nossa igreja, de ao passo que as pessoas vão sentindo a direção de estar na nossa igreja, que vão sentindo a confirmação do Espírito de estar se enraizando na nossa igreja, nós oramos por essas pessoas, porque nós entendemos que elas estão sendo introduzidas em um corpo. Vocês entendem isso? E é motivo de grande alegria podermos receber essas 3 pessoas maravilhosas, amém? Meu Deus. Pastor, eu também quero confirmar minha presença nessa igreja. Então eu quero que você procure no final do culto algum dos nossos diáconos. Nós temos o irmão João lá atrás. Irmão João, levanta a sua mão, por favor. Está lá atrás. Você procura o irmão João, o irmão Joel lá atrás. Amém? Você pode procurar também Gerson e dizer, olha, eu quero confirmar que a partir de hoje eu sinto no meu coração que essa é a minha igreja. Amém? Nós recebemos muitas visitas aqui e você como visitante é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Mas se eu ainda não tive a oportunidade de orar por você aqui na frente, eu quero que você chegue para mim e diga, olha pastor, a minha igreja é essa, tá certo? Então você dá o seu nome e nós vamos estar orando por eles agora. Eu queria que você estendesse suas mãos. Senhor, nós oramos por essas 3 bênçãos. Pai, a tua palavra diz que o céu é feito de um ouro translúcido. A tua palavra diz que o céu é feito, Pai amado, de jaspe. Na verdade, Paulo não conseguiu nem descrever direito, nem João conseguiu descrever direito quando esteve lá. Mas eu não vejo os anjos se alegrando porque tem ouro lá, porque tem jaspe lá. Mas a tua palavra diz que quando uma pessoa se arrepende e confessa a Jesus, tem festa no céu. Eu entendo que para o Senhor a coisa mais importante são as pessoas. Não são os negócios, não são as coisas. E Pai, há uma unção tão forte aqui, eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos.
E eu quero abençoar os meus irmãos. E como pastor, declarar que eles estão liberados para serem uma bênção, para produzir, para correr a carreira deles, Pai. Eu quero ser um degrau na vida deles, Pai. Eu quero que eles cresçam muito mais do que eu. Eu quero que eles avancem, Pai. E eu declaro, Pai, caminhos aplanados, Pai. Eu declaro, Pai amado, tempo de aceleração. Senhor, se o Senhor é o acelerador na vida deles, quem vai ser o freio, Pai? Então eu abençoo a vida deles em o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida do meu irmão. Eu declaro, Pai amado, um filho de Deus a partir de hoje, em o nome de Jesus nessa igreja. Eu abençoo a vida dela, Pai. Obrigado. Que ela perceba a unção do Senhor. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre ela. Pai, eu abençoo ela. Pai, aleluia, Deus. Ela vai rir tanto, rir tanto, rir tanto, rir tanto. Vai rir tanto, rir tanto, rir tanto. Obrigado, Pai. Eu abençoo eles, Pai. Em o nome, é um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo. Em o nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. Amém. Obrigado. Aleluia. Você trouxe sua Bíblia, querido? Então faça raiva ao diabo, levante ela, por favor. Aleluia. Se a sua Bíblia está num tablet, está num celular, também é Bíblia, amém? Levanta aí. Algumas pessoas dizem assim, a Bíblia num tablet é a mesma coisa. Amado, antigamente a Bíblia era dentro de uma pedra, amém? Depois mudou para uma pedra de cordeiro. Então foi evoluindo, amém? Então o que vale é a palavra, amém, amado? Então levanta aí a sua Bíblia, glória a Deus. E repita assim comigo, diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E se eu ficar com essa palavra, eu voltarei para essa igreja com o meu testemunho de vitória. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Quero que você abra em Mateus capítulo 18, versículo 21, por favor. Nós vamos falar sobre a armadilha da ofensa. A armadilha da ofensa. Amém? Está pronto? Diga comigo, diga a armadilha da ofensa. Aleluia. O diabo, ele é muito sagaz. Nós não devemos ter medo do diabo, mas nós devemos também não desprezar os ardis de Satanás. Na Bíblia, poucas vezes você vai ver o diabo se manifestando, como foi no deserto com Jesus, em que no deserto ele vai lá na forma corpórea, em manifestação, e ele chega lá e ele vai tentar Jesus, manifestadamente. Poucas vezes você vai ver isso na Bíblia. Ele indo de encontro a pessoas dessa forma. A maioria das vezes você vai ver ele indo de encontro a pessoas através de circunstâncias. Você vai ver o diabo indo, por exemplo, contra Jó, através de os elementos da natureza, uma tempestade, matou o rebanho. Através de uma enfermidade, através dos amigos dele, que ele tanto dava crédito, o diabo influencia. Então a gente vai ver que o diabo, ele não vai vir como a gente vê, por exemplo, no desenho de Pica-Pau, né? Ou no desenho de Tom e Jerry, que a gente vê o diabo com um chifre todo vermelho, um tridente, uma cauda. Oh, né? A gente poucas vezes vai ver isso. A gente vai ver de fato, como está escrito, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Ele está dizendo que de fato, se o sangue e a carne nos ofendem, ou seja, se as pessoas nos ofendem, quem está por detrás dessa ofensa, incentivando, alimentando, influenciando, é o diabo. E a ofensa é uma grande armadilha do diabo. Amém? Então vamos aprender algumas coisas sobre isso e como nós podemos sermos vitoriosos. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8.
Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha Bíblia está dizendo, presta atenção nisso, que eu posso, como Paulo estava fazendo, ele poderia estar andando como Paulo. Eu não estou falando, querido, de um crente que foi encontrado no meio da rua, não. Eu estou falando de Paulo. A minha Bíblia está dizendo que Paulo estava em sofrimento. Ele estava aflito. Se você ler alguns versículos anteriores, ele diz que por 3 vezes ele chega diante de Deus e diz: Senhor, Senhor, Senhor. Na verdade, o que Paulo estava fazendo era aquele tipo de oração da angústia. Eu não sei se você já orou assim de madrugada. Senhor, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude, é amanhã, me ajude. Chega, Jesus, já me ajude. E esse tipo de oração, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que não tem força, porque não tem fé nisso. Às vezes Deus chega junto por causa de um elemento que tem Deus chamado misericórdia. Mas nós podemos andar em um nível maior, que é um nível que é o chamado de graça. E Paulo, ele começa nesse desespero, nesse sufoco, dizendo: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Eu fui apedrejado, eu fui roubado, eu fui preso, eu fui perseguido até por aqueles que se diziam irmãos. Eu não aguento mais. Praticamente ele estava dizendo, inclusive eu estava fazendo tudo isso pregando sua palavra. O senhor não está vendo não, é? E Deus dá um grito lá de cima e diz: Paulo, a minha graça te basta. E quando Paulo tem essa revelação, ele diz: agora eu entendi, que é quando eu estiver fraco, quando eu estiver sem condição de resolver algo, quando eu estiver no limite das minhas forças, quando eu estiver dizendo: Senhor, eu não aguento mais, é justamente nessa hora que Deus, ele vem em nosso socorro. Amém. Glória a Deus. Querido, quando tudo vai bem, quando tudo está 100%, nós não precisamos de fé. Vocês estão mesmo aqui? Amém. Querido, está tudo bem, está tudo maravilhoso, eu não preciso de fé nesse momento. Mas quando é que entra o papel de Deus? Quando está tudo mal. E quando nós dizemos: eu estou sem força, aí ele diz: aí agora eu chego junto. Agora chegou a minha parte, que é a parte que o homem não pode fazer. É quando o médico diz: game over, está morto, daqui a 3 meses morreu, pronto. É quando as notícias dizem: o seu negócio vai quebrar de uma vez por todas. É quando as notícias estão dizendo: sua família vai se fragmentar, se esfacelar. É nesse momento que nós conclamamos e chamamos aquele que é o único que pode transformar uma realidade em outra realidade. E Paulo está nessa situação. E Paulo chega nesse momento e ele diz que a graça te basta, Deus falando, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele diz que o poder de Cristo vem com tudo quando a gente pede socorro. Quando a gente reconhece que só Ele. Quando a gente se entrega a Ele. Mas, querido, essa entrega e esse momento é um momento que nós precisamos fazer de verdade. Porque muitas vezes estamos entregando a Deus, mas parece que a gente está entregando a qualquer pessoa. Porque a gente não dá tempo para Deus trabalhar. E quando a gente entrega as coisas a Deus, nós temos que ter um elemento chamado paciência. Junto com outro elemento chamado fidelidade. Meu querido, nós precisamos estar firmes naquilo quando nós entregamos a Deus. Deus não criou o mundo de um dia para a noite.
Até para ele criar o mundo. Ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Vocês estão mesmo aqui? Aleluia. E ele diz, pelo que sinto prazer agora nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, agora que eu sou forte. Querido, às vezes a gente fica cantando aos 4 cantos esse versículo, quando eu estou fraco é que eu sou forte, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Mas a gente não está entendendo muito bem o que é que ele está falando. Paulo é aquele cara que passou por todo tipo de dificuldade, foi chicoteado, como eu disse, ele foi roubado, houve naufrágio, houve uma série de situações. Mas quando ele aprendeu esse segredo, quando ele aprendeu que no momento que ele precisar, que ele estiver fraco, que ele chamar Deus, Deus vem, Deus está vindo. E quando começou de novo outras situações a surgirem, injúrias, perseguições, calúnias, difamações, ele disse que agora ele começou a se alegrar. Uau! Deixa eu ver se você vai entender dessa forma. Quando você entende que toda vez que o seu celular arriar a bateria, não quer dizer que o seu celular quebrou. Quando você entende que o seu celular, quando ele acaba a bateria, ele não quebrou e você precisa comprar outro. Você simplesmente pode conectar aquele celular na parede, na energia, e ele vai recarregar. Você faz assim, ufa, eu tenho de onde tirar. Vocês estão entendendo isso ou não? Queridos, se suas forças acabassem, se tudo na sua vida conseguisse se acabar e você não tivesse de onde tirar, eu diria para você, se desespere. Mas Paulo entendeu um lugar que quando as forças dele acabavam, ele sempre ia lá e ele conseguia se reerguer de novo. Então quando vinham as injúrias, ele disse, já sei onde eu corro. Quando vinham as calúnias, ele dizia, agora eu já sei para onde eu vou. Quando vinham as perseguições, ele disse, agora eu já sei o lugar. Aleluia! Não, agora eu não me desespero mais, porque eu já sei onde é o lugar. A Bíblia diz que nós temos que ter os pés como os da coça. Para o quê? Para correr para o meu Senhor. Querido, quando as coisas acontecem, eu não devo correr para o agiota. Uau! Quando as coisas acontecem, eu não devo correr no desespero e ficar me desesperando na frente das pessoas. Não. Quando as coisas acontecem, a primeira pessoa que eu tenho que correr é para Deus. Isso mostra confiança. Isso mostra que nós temos certeza nisso. Por que eu comecei falando de ofensa sobre isso? Porque ele disse que você só vai ter condição de suportar a ofensa se você souber o Deus que está lhe prometendo e o Deus que está dizendo para você que é capaz de segurar você no meio das ofensas. Vocês estão aqui? Então vamos para Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Aleluia. Se você abrir bem seu coração nessa noite e deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai sair daqui hoje 1 tonelada mais leve, amém, amado? Deixe Deus fazer uma cirurgia, amém, meu querido? Quando você vai para um médico, aí está lá aquela fila, 500 pessoas naquela fila, aí você se arruma todo e fica lá sentado. Aí quando a menina abre a porta, aí você, pô, sou eu? A menina, não. É o próximo aí. Aí quando abre, aí sou eu. Às vezes já está quase cochilando. Mas quando diz que é você, você... Pronto, eu vou falar com o médico. Mas quando nós estamos diante de Deus, a gente quer que as coisas sejam rápidas. Tenha calma. Hoje nós vamos fazer uma cirurgia aqui dentro, amém? Então deixe Deus abrir, futucar você, amém? E vamos sair daqui hoje mais leve, amém, amado, amém? Glória a Deus. Em Lucas 17, 5 está escrito assim, então disseram os apóstolos ao Senhor,
aumenta-nos a fé. Eu puxei esse versículo porque em nenhum momento você vai ver os discípulos dizendo, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas nesse contexto, os discípulos dizem bem assim, rapaz, é difícil. Você vê Pedro andando sobre as águas, mas você não vê Pedro pedindo para aumentar a fé. Vocês estão mesmo aqui? Amém. Você vê Jesus multiplicando os pães e os peixes, e você não vê os discípulos dizendo, Senhor, ei, aumenta a nossa fé. Esse negócio de multiplicar e pão, o negócio é meio complicado. Você não vê isso não, querido? Vocês estão mesmo aqui? Vocês estão comigo? Mas teve um momento, que quando Jesus ensinou algo, quando Jesus tocou em algo, os discípulos disseram, rapaz, a gente não está pronto não. Aí vai precisar aumentar a nossa fé. Porque a incredulidade está batendo na canela para a gente acreditar nesse negócio, Jesus. O que foi que trouxe tanto espanto aos discípulos ao ponto deles pedirem para aumentar a fé? O versículo 1, ele vai explicar. 17:1, por favor. Mesmo capítulo 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos. A palavra escândalo, nesse contexto, é a palavra da ofensa. A palavra escândalo quer dizer ofensa. É uma ofensa que lhe escandaliza. É de onde menos deveria vir. Vocês estão aqui, amados, amém? É de um filho para uma mãe, de um pai para um filho, de um irmão para um irmão, de um amigo mais chegado que irmão. É justamente dessas pessoas que não deveria vir, que veio essa palavra. Vocês estão entendendo isso? Aí se escandaliza. É uma ofensa que escandaliza. Você diz, não acredito. Eu não acredito. Justamente de Beltrano vim falar de mim isso. Eu não acredito. Aleluia. Às vezes não é só palavras, mas às vezes uma atitude. Uma pessoa que você confia lhe rouba. Uma pessoa que você confia vai trair você de alguma forma. Uma pessoa que você confia, que você ama, que você menos espera, vai tentar passar a perna em você. São coisas desse tipo que está nesse contexto. Amém ou não amém? Abra bem os ouvidos, pelo amor de Deus, nessa noite. E ele diz, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então ele está dizendo, o que trouxer isso, vai ter a paga dele. Amém? Ai de quem trouxer. Amém. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. O que é fazer tropeçar? É eu vim, você confia em mim, e eu lhe traio. Naquele primeiro momento você tropeça, porque você começa a me odiar. Quando você odeia o seu ofensor, o seu traidor, quando você tem vontade de se vingar daquela pessoa, quando você tem vontade de dar no mesmo nível, na mesma paga, eu que fiz você mal, eu que fiz mal a você, estou fazendo você tropeçar. Olha o que Deus está utilizando. O do lado de cá está errado, mas o do lado de cá também está tropeçando. Aleluia. 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 Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumentai-nos a fé. Vocês estão mesmo aqui, amados? Ele disse que se 7 vezes vier por dia, amém, amados? Daqui a pouco ele vai aumentar essa conta. Se nesse primeiro momento de 7 vezes, já teve que aumentar a fé, daqui a pouco quando aumentar a conta, eu não sei onde é que eles estavam precisando mais. Esses homens, quando viram Jesus dizer o seguinte, ei, Beltrano lhe traiu, perdoe ele 7 vezes.
Eles disseram: Jesus, é o seguinte, para multiplicar pão estamos dentro. Andar sobre as águas, qualquer hora. Agora, Jesus, perdoar 7 vezes, meu amigo, dá não para nós. Como é esse negócio aí? Para a gente não dá não. Porque, querido, perdão é algo que vai mexer de fato com uma coisa chamada sinceridade do nosso coração. Porque muitos de nós estamos dizendo que estamos perdoando e na verdade nós não estamos perdoando. São perdões relativos. Porque o verdadeiro perdão é aquele que você pode até se lembrar da situação, mas você não sente mais a dor. Vocês estão mesmo aqui? Talvez no seu corpo tenha algumas cicatrizes em que você vê, possa ter até ponto que já foi dado sutura, amém? Se você topar hoje, você não sente mais dor, amém ou não amém? Você não sente mais dor, mas você se lembra, porque você não ficou doido, você não bateu a cabeça na parede e teve amnésia, amém? Tem lugar aqui na frente, amém? Glória a Deus, pode vir. Você vem para cá, Dai, por favor. Tem dois, vem. Vem para cá, pode vir. Sejam bem-vindos, amém? Essa casa é de vocês também, amém? Que bom tê-los aqui conosco. Fique à vontade, amém? Amém, aleluia. Então, queridos, talvez você tenha uma cicatriz no seu corpo, e quando você olha no seu corpo, você diz: rapaz, essa cicatriz é o seguinte, foi no dia que minha mãe disse, não faça isso, eu fiz, eu peguei, caí, cortei, eu desobedeci, eu me lembro da história todinha, mas se você topar não dói mais. Vocês estão aqui? Perdão é isso. Perdão é quando você se lembra. Você não ficou doido, você se lembra, mas não dói mais, porque você conseguiu lançar fora. Você conseguiu tirar. Lixo, descarga. Você conseguiu se desprender daquilo. Vocês estão comigo? Às vezes a gente chega para dar uma de altruísta, dar um de bonzinho, a gente diz: não, eu perdoei. Mas por mim que ele morra. Não, eu perdoei, está perdoando. Meu coração não tem mais nada. Olha, se procurar no meu coração, assim, eu até me lembro, eu até abençoo, sabe? Mas você sabe que lá dentro, se tu pudesse dar um cascudo na cabeça, você dava, amém? E nós estamos falando aqui dessa forma, mas só Deus sabe, querido, o que você passou. Talvez foi a traição de um esposo, de uma esposa, de um sócio, de um irmão, de um pai, de uma mãe, só Deus sabe. Eu estou tentando na brincadeira aqui anestesiar você, porque às vezes a brincadeira anestesia um pouco, mas só Deus sabe a profundidade do peso do que essa pessoa, ou do que essa circunstância fez na sua vida, e do quanto tempo de anos foi que foi arrancado e isso foi roubado da sua vida. E o quanto tempo você precisou ficar de um jeito segregado, ou alguma outra situação, privação que você possa ter passado, por conta da questão daquilo que aconteceu na sua vida. Às vezes até aquela pessoa que deveria ter cuidado de você, às vezes aquela pessoa que tinha a obrigação legal de ter o cuidado sobre você, um pai, um padrasto. Quantas vezes na igreja a gente vai aconselhar pessoas que foram molestadas até pelos pais. Querido, deixa eu dizer, eu não sei o que de fato você passou, meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa: tem um lugar que você pode ser curado, você pode ser tratado, querido. Tem um lugar onde Deus, Ele destranca, onde Deus desliga, e onde Deus, Ele lhe alivia, e diz: você pode correr sua carreira em paz. Aleluia. Existe um lugar em que os fardos são trocados. Existe um lugar que nós podemos entregar tudo para Ele. Amém, amado? Aleluia. Por favor, abre em Salmos 55, versículo 12. Para eu dar um fundamento ao que eu estou falando. Amém? Aleluia. Acho que nós temos que já pensar no segundo culto. Amém? Chegou a hora de já começar a pensar no segundo culto. Aleluia.
Meu Deus. Meu Deus, quando disseram pra gente que Itabaiana era cemitério de pastores, e disseram para nós, não venha para Itabaiana, e o Espírito Santo disse, tem um povo em Itabaiana, que tem sede e tem fome de mim. Vá para Itabaiana, que tem um povo que tem sede e tem fome. Querido, eu estou vendo, eu estou aqui desde sexta-feira, amados, visitando trabalhando, fazendo uma coisa, e eu estou vendo o quanto Deus tem mudado essa cidade, amém, amados? Tem muito mais pessoas para chegar, tem entrado em contato, pastor, estou me resolvendo, tem uma situação, tem outra situação, tem outra situação. Querida, essa igreja vai ser uma festa, meu amado, glória a Deus, aleluia. Eu só quero ter espaço aqui para correr, amém? Pastor, por que você está rindo assim? Porque eu estou na casa do meu pai, amém, amado? Se lhe ensinaram a ser muito fechado, é porque não lhe ensinaram a estar na casa do seu pai. Porque a Bíblia diz que diante do Senhor nós temos abundância de alegria. Se você está diante do Senhor, você vai ter que estar em abundância de alegria. Amém? Em Salmo 55:12 está escrito, com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Se fosse o inimigo que me ofendesse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, que exalta sobre mim, pois dele eu me esconderia. Quando ele fala esconder, esconder até o coração. Quem que me odeia, eu já sei. Mas és tu, homem, meu igual, meu irmão, meu companheiro, o meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão até para a igreja. Uau! Ele está dizendo que a ofensa vem de fato, querido, daquele que a gente está junto. Aí eu queria que você se lembrasse de uma coisa que Jesus nos ensinou, que o diabo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Talvez, querido, nós estamos do lado de pessoas que têm uma falha, que é a ambição. Nós estamos do lado de uma pessoa que tem uma falha, que é o desejo compulsivo por mulher, outras coisas desse tipo, então tem uma falha, e o diabo vai naquela pessoa, consegue engodar aquela pessoa, e aquela pessoa vem de encontro a nós. Pastor, então só quer dizer que foi o diabo? Não, eu quero dizer que o diabo se aproveitou da fraqueza e do erro daquela outra pessoa. Teve a parte também do homem que errou, mas nós não podemos ficar com esse lixo emocional dentro de nós. Nós não podemos pegar esse trambolho emocional e deixar dentro de nós e fazer a gente tropeçar. Não, a gente tem que de alguma forma jogar para fora. Querido, provavelmente essa pessoa que lhe machucou, essa situação que aconteceu, está muito bem, obrigado. E você aqui, ó. Não, chegou o dia, é hoje. Diga, é hoje. Não se preocupe não, tem um bocado de anjo aqui que vai fazer uma limpeza no final, amém, amado? A gente vai deixar as toneladas nesse lugar. Amém, aleluia. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Há uma unção nesse lugar. Ela vem, despedaça, aí limpa tudo, amém, amados? Amém? Vá para Provérbio 18:19, por favor. Provérbio 18:19. Provérbio 18, versículo 19. Depois que eu ler, não saia daí não, que ainda vou ler outro versículo do 18. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Agora vai para o versículo 1. 18:1, por favor. Versículo 1 do Provérbio 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha o trabalhar do diabo como é. Aleluia.
Vem cá, por favor. Aqui está o Wellington, meu filho, amém? Meu filho mesmo, amém? Glória a Deus. E ele começa a ser ofendido. Ele começa a ser ofendido, começa a ser ofendido, ser ofendido. Aí o diabo começa a dizer para ele, tá vendo? Tá vendo? E começa a mandar mensagens, como diz Davi, dardos inflamados. E começa a encher a cabeça dele. E ele começa a vir para a igreja com o coração pesado. E ele chega na igreja com o coração pesado. E a gente está no momento de adoração. E ele vai levantar a mão para adorar. Mas ele não consegue perceber Deus na vida dele. Não estou dizendo que Deus saiu dele, mas ele não consegue perceber a vida de Deus fluindo. Ele começa a perceber como se estivesse seco, como se fosse um mar morto. E ele começa a dizer para ele mesmo, na verdade o diabo começa a dizer, para que você vai para a igreja? Para que você está na igreja? Porque ele agora, como ele foi ofendido, preste atenção nisso por favor. O segundo trabalhar do diabo, o primeiro é com pessoas, o segundo é na cabeça. E ele começa a dizer, ninguém presta. Ninguém presta. Ninguém presta. Nunca mais abra seu coração. Não confie em ninguém. Não. Seja só para você. Se proteja. E quando o irmão vem, e aí Wellington? O diabo diz, mentira, viu? Mentira. Tem algo por detrás. Você já sabe, se lembra que você sofreu daquela primeira vez, daquela segunda, vai sofrer de novo. Então é melhor se proteger. Então aquela frase linda, eu não confio em ninguém. Vocês estão aqui? Porque a própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem. Não, não é isso que está na Bíblia não. O que está na Bíblia é maldito o homem que confia na sua própria força. Eu sei que dói, amados. Mas é o que está na Bíblia, amém? Ensinaram para a gente errado. Maldito homem que confia na sua força, no lugar da força de Deus. Porque isso vai deixar ele soberbo. Fui eu que consegui, fui eu que consegui, fui eu que consegui. Mas o cristianismo é um negócio de risco. Porque Jesus também confiou em mim e você. Mesmo quando eu e você não queria nada com Jesus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aleluia. E aí ele começa a se sair do corpo de Cristo. Só que a Bíblia chama ele de ovelha. A Bíblia chama eu e você de ovelha. E quando a ovelha começa a sair do corpo, quem está aqui agora são os lobos. E aí os amigos do mundo chegam e dizem, ei cara, você é o cara, meu irmão. Vamos tomar uma, meu irmão, é nóis, é hoje. Inclusive quem vai pagar só eu, viu? Vamos embora. E ele começa a esfriar. E ele começa a esfriar. E um outro processo começa na mente dele chamado cauterização de mente. E ele já não consegue mais ouvir Deus. E o próximo passo da frieza espiritual se chama apostatamento da fé. Vocês estão entendendo isso? Amém. Eu sei que isso só aconteceu, ou esses processos, em algum ponto desse processo só aconteceu comigo. Eu sei que eu estou pregando para mim e estou deixando você ouvir hoje. Amém? Eu sei que eu não estou falando para você, queridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diabo é diabo, ele não tem poder criativo, é a mesma estratégia. E aqui na Bíblia, aqui na igreja, a gente só dá de mata-leão, de capoeira, de rasteira nele, porque a gente já sabe como é que ele vai fazer, amém, amado? Amém? Obrigado, Wellington. A gente já sabe qual é o trabalho do diabo, querido, porque a Bíblia nos instrui. Amém ou não amém? Então a gente não pode se isolar. Quando o diabo disser assim, ei, não confie mais em ninguém, você diz, Senhor, eu quero amigos de verdade. Senhor, envie para mim pessoas que eu possa confiar. Pai, eu estou em outro tempo. Eu quero, Pai amado, estar numa igreja que eu possa de fato confiar em pessoas. Pai, eu quero estar, Pai amado, diante de um público que eu possa confiar. Pai, eu sei que todos têm dificuldade, mas nós podemos nos relacionar. Senhor, traz pessoas. Pai, o Senhor conhece. A Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com André, ele disse, você tem um bom coração, cara.
André disse, como é que você me conheceu? Eu disse, você estava orando debaixo da figueira. Ele disse, veja que tu és profeta. Sabe por quê? Se o Espírito de Deus está em mim e você, Ele comunica. Ele diz quem é e quem não é. Quem é e quem não é. E a gente pode começar a criar conexões divinas dentro de uma igreja. É isso que eu quero dizer para você, querido. Que nós, por mais que haja o joio, mas tem o trigo. Não deixe de provar do trigo. Tem pessoas boas. Tem pessoas que nós podemos amar. Nós podemos liberar nosso coração e viver um novo tempo na nossa vida. Aleluia. Não precisa abrir, mas em 2 Coríntios 10:4 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais. As minhas armas, irmão, não é assim, sabe, Adolfo? Deu de volta, tome. Não é carnal. Não é. Aleluia. Para destruir fortalezas, essas fortalezas que vêm surgindo, não. Anulando nós, sofisma, pensamentos de altivez, não. Que se levanta contra o conhecimento de Deus, não. E levando cativo, sim, todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que eu preciso fazer. A gente precisa chegar a um ponto da nossa vida, o que eu tenho ensinado, dizer o seguinte: eu não sei administrar a minha vida. Senhor, eu não sei, eu tentei sozinho e não consegui. Pronto. A partir de hoje, é esse livro e a sua revelação que manda em mim. A partir de hoje, é essa Bíblia, essa palavra que vai agora gerir minha vida. Porque a minha Bíblia diz que essa palavra me leva para campos verdejantes e águas tranquilas. A Bíblia diz que a Bíblia me leva isso para lá. Não sei se eu fiquei empolgado e complicou tudo, mas é isso. E ainda bota diante de mim uma mesa, diante dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, transborda. É de Deus, querido, é de Deus, aleluia. Aleluia. Mateus 18, 21. Vamos, gente, por favor. Mateus 18, 21, vamos embora. Está quase finalizando meu tempo. Eu quero fazer umas contas com vocês aqui. Aí Pedrão chega, tudo bem, Senhor, já entendi como é o negócio, 7 vezes, né? Eu aguento. Pedrão era atirado, né? Não sei se você já... Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas Pedrão é atirado, é todo atirado, né? Todo... eu consigo. É para andar sobre as águas, eu vou. Eu sou o primeiro, é nós. Amém? Ele era o primeiro. Aí Pedrão chega para Jesus, olha, repare, meu Deus. Ele chega. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, imagina Pedro se aproximando assim, sabe? Luz de Márcio, imagina assim, olha. Os outros, né? Meu Deus, aumenta a nossa fé. Aí Pedro fez as contas de 7 eu aguento. 7 eu aguento. Eu imagino Pedro chegando, né? Sim, mestre. Aí ele diz, então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Tipo assim, eu aguento, 7 vezes eu aguento. Respondeu Jesus, não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí eu acho que Pedro fez assim as contas, peraí, peraí. Fazer as contas aqui. 490 por dia. Dá a cada 3 minutos uma ofensa. Senhor, o negócio aí agora ficou bravo. O que Jesus está dizendo não é conta de verdade, não. Que eu já vi gente crente dizendo assim, pastor, eu já perdoei uma pessoa 377 vezes ao dia. Ela contou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que ela ficou esperando até o 490. No 490 ela puxava um 38 e disse, eu perdoei tudo que eu podia. A ideia de Jesus é dizer o seguinte, não é para estarmos contando quantas vezes a gente perdoa. A ideia de Jesus é que a gente deve viver uma vida de perdão. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que viver uma vida de besta?
de bobo, de tolo, da pessoa vir, trair a gente, depois a gente, oi amigo. Não, perdoar não tem nada a ver com confiança. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Perdoar é a capacidade que você tem de não sentir nada contra aquela pessoa. De uma pessoa vir falar mal dela para você e você dizer, mas eu abençoo. De uma pessoa vir dizer para você, ela está falando isso de você. Rapaz, eu me admiro, porque eu só abençoo ela. Que Deus abençoe ela em nome de Jesus. Perdoar é você não ter condição de deixar nada cair no seu coração. Quem já viu um ganso? Um pato? Meu Deus, eu vou levar vocês para alguma fazenda que a metade não conhece. Amém? Pato é aquele bicho que faz coen, amém? Olha, quando a água cai sobre eles, o que é que eles fazem depois da chuva? Não é assim? Eu não sei quantas ofensas estão sobre você. Mas por favor, faça assim hoje. Deixe cair. Deixe cair, deixe cair, queridos. Pastor, foi no ano de 1988, minha mãe. Pastor, foi no dia que eu nasci. O médico, no lugar de me dar um tapa, ele bateu na minha testa e disse, você é vascaíno. Querida, eu não sei quanto tempo tem esse negócio, mas tem que cair hoje, amém, amado, amém? Amém, é hoje, o dia é hoje, querido. Mas eu queria ler para vocês uma passagem que, eu queria finalizar com isso, Mateus 18, 23. Mateus 18, versículo 23, por favor, abra aí. Vocês aguentam mais um pouco? 18, 23. Eu acho engraçado que tem pessoas que chegaram aqui na nossa igreja tão fechadas assim. E hoje eu já vejo sorrindo. Querida, a Bíblia diz que Deus nos deu óleo de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. É alegria, 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 alegria. Que quando o coração está cheio, aformoseia o rosto. E um dia eles estavam lá dizendo, como a gente vai salvar Israel? Pronto, vamos nos alegrar hoje. E manda todo mundo parar de murmurar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ser espiritual é andar no fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. E o amor é alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Vocês estão aqui, amados? Em Mateus 18, 23 está escrito, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ele está dizendo que o reino dos céus é assim. O reino dos céus não vai se adaptar à sua vontade, o seu jeito, o que você pensa, não. O reino dos céus é assim. Se você não gostou, assim, não tem nem de você gostar ou não gostar. E desse jeito acabou, amém? E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, convertido por dólar, dá 4 bilhões de dólares. Certo? Esse homem devia 4 bilhões de dólares. Amém? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, se humilhando, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários dá 10.000 dólares. Ele devia 4 bilhões de dólares para um homem, e ele tinha uma outra pessoa que devia para ele 10.000 dólares. Aleluia. E agarrando-se, sufocava, dizendo, paga-me o que deves, esses 10.000 dólares, pague, senão eu vou lhe matar. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida.
Mandou prender o cara que estava devendo $10.000. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor que o acontecera. Aquele que estava devendo, 4 bilhões. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida de $4 bilhões, toda porque suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do seu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, nunca. Uma dívida dessa não paga nunca, Assim também, meu Pai Celeste, Jesus diz, assim também. Jesus está dizendo, assim também meu Pai Celeste fará do íntimo. Não perdoaste a cada um do seu irmão. Querido, a gente vai... A gente precisa entender só uma coisa para eu concluir isso. A gente estava fadado para ir para o inferno. Não tinha dinheiro no mundo. A gente poderia até fazer uma plástica, mudar o nosso corpo. Alguém poderia até pagar a nossa dívida financeira hoje. Mas tinha algo que ninguém poderia pagar. A nossa ida para o inferno. E um dia você chegou em um culto, em uma igreja, e disse: eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Naquele dia, Jesus disse: está pago. Está pago. Nós merecíamos, pelos nossos pecados e transgressões, ir para o inferno. Nós merecíamos sim isso. Mas Jesus pagou a nossa dívida. Um justo. Aquele homem justo, ele vai para aquela cruz. Depois de um dia de alimentar 15.000 pessoas. Depois de andar com a multidão. Perguntam: você prefere esse ladrão Barrabás? Esse vagabundo? Esse miserável? Ou vocês preferem esse homem santo, Jesus? E o povo gritou: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não teve nem um dos céus que gritasse e dissesse: Jesus. E o nome de Jesus foi colocado debaixo do nome de um ladrão. O nome de Jesus não foi para SPC e Serasa não, foi para debaixo de um ladrão. Foi preferido um ladrão ao invés de Jesus. Quando esse homem passa a noite apanhando de 200 homens, e ele é chamado de ferida, porque não tinha um lugar do corpo dele que não tivesse ferida. Esse homem, no outro dia, ele vai para aquela cruz, e para zombar dele, jogam ainda uma coroa de espinho na cabeça dele, cospem na cara dele, arrancam a roupa, deixam Jesus nu. E na frente dele ainda tomam sorte e vão pagar, e ainda vão roubar a roupa, e ainda vão conseguir dinheiro sobre a cruz, perto da cruz, ele vendo a roupa dele sendo ali utilizada para isso. Esse homem está naquela cruz, o povo mangando: desce daí, cadê? Isaías diz que todo mundo estava com pena e outros zombando, mas ele estava dizendo: eu estou vertendo sangue por um povo. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. A cada gota de sangue é uma salvação. A cada gota de sangue é uma pessoa que está sendo alcançada. Vale a pena. E chega um momento que ele está naquela cruz, querido, e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele disse: eu tive esse perdão. Você teve esse perdão, mas você não tem condição de perdoar? Não, queridos, está errado. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar, porque nós somos perdoados. Nós somos alvos de perdão. Igreja é um lugar de perdão. Cristianismo é um lugar de perdão. Jesus é perdão. Nós somos perdoados e nós temos que perdoar. Amém, amado? Você está entendendo isso? Quero que você fique em pé, por favor. Talvez você diga assim: pastor, e quem fez mal a mim vai ficar impune?
Deixa eu te dizer algo, por favor, escute isso. Não precisa abrir, mas em 1 Pedro 2,23 está escrito: pois ele, quando ultrajado, Jesus, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente. Quando você for liberar perdão, você libera perdão, mas entrega a Deus. Libera perdão e entrega a Deus. Libera perdão e entrega a Deus. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança. A bênção vai chegar. Deixa eu te dizer, a maior oferta que você pode dar na sua vida é quando você perdoa alguém. Eu quero dizer que para você perdoar, isso mostra que você morreu. A Bíblia diz, toma a tua cruz e me segue. Você precisa morrer para poder seguir a Jesus. Quando você morre, defunto não tem orgulho, defunto não tem amor próprio. Você precisa morrer, querido, para ressuscitar em Cristo. Para ressuscitar em Cristo, amém, amados? Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não quero ver ninguém com os olhos abertos. Feche seus olhos. Talvez você diga, eu fui ofendido. Feche seus olhos, queridos. Talvez você diga assim, eu fui ofendido e eu não consigo perdoar. Querido, também um dia eu fui ofendido. E eu confessava, eu abri minha boca dizendo, Senhor, me ajuda. Chama Jesus agora para te ajudar. Talvez você remoendo aí o seu baú, você está sentindo coisas dentro do seu coração. E você diz, pastor, está tão ligado. Mas você pode confessar o perdão e chamar Jesus para lhe ajudar. Chama Jesus agora. Jesus sabe que feridas não cura de um dia para a noite, mas tem um começo. Se Jesus fosse esperar para que um dia eu fosse até Ele para me perdoar, isso nunca teria acontecido. Ele me perdoou antes. Quem sabe, querido, a bênção que vai chegar vai ser essa pessoa que lhe machucou vir congregar com você nessa igreja. Talvez essa pessoa que talvez esteja mangando até porque você se converteu, vai ser essa pessoa mesmo que vai vir congregar conosco aqui na igreja. Ele vai ver sua atitude de amor, e vai ver sua atitude de perdão, e vai dizer, eu quero conhecer esse Jesus. A ofensa é uma armadilha do diabo, para deixar a gente preso no pecado do ódio, da raiva e do rancor. Eu queria que você abrisse sua boca. Eu queria que todos fizessem isso. E falassem assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão. Porque eu guardei rancor, raiva e vingança. Mas eu perdoo. E agora você vai dizer quem é que você perdoa. Você pode no seu cantinho aí dizer quem você perdoa.